Vamos agora então com a Denise Mardi Carreiro. Ela vai falar entre a relação entre o glúten e as doenças crônicas não transmissíveis. A Denise é nutricionista, formada pela USP e autora do livro Glúten, Toxicidade, Reações e Sintomas. Bom dia a todos, queria agradecer aqui o convite da Selva para estar falando um pouco com vocês, né? A Denise, né, e a Regina já me deram aí uma base para continuar, né? E eu espero esclarecer um pouquinho, Regina, por que você tinha esses sintomas, tá bom? Então, assim, a ideia é um pouco falar aqui da relação entre glúten e doenças crônicas não transmissíveis, né? Ampliar um pouco mais o que já é observado na clínica, mostrar um pouco o que já é observado na clínica. Pesquisadores do mundo todo, inclusive um dos principais pesquisadores de doença celíaca, a doutora Alessio Fasano, que até há 3, 4 anos atrás falava: glúten só é problema para quem tem doença celíaca, né? Acabou. Hoje, ele é o principal defensor de que a gente tem pelo menos em torno de 8 vezes mais problemas causados pelo glúten do que os da doença celíaca, né? Então, a gente fala assim, a doença celíaca, ela é uma das mais preocupantes, né? E tem que ser diagnosticada, porque não pode nem com contaminação de glúten. É um problema é autoimune, então não é quantidade, não é frequência, é presença, né? E para isso tem que ter um fator genético chamado HLA-DQ2-DQ8 para desenvolver essa doença autoimune. E o desencadeante é o glúten. Tirou o glúten, acabou, né? Mas tem que tomar muito cuidado, não pode com contaminação, tem que resgatar uma tolerância imunológica, tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Em compensação, os outros processos que o glúten pode causar doença crônica, ele vem principalmente, a Regina falou tudo, é pelo alto consumo, né? É o alto consumo do glúten em detrimento do consumo do que defende, né? Por que a gente tinha menos, ou nem ouvia falar mesmo, porque não era diagnosticada? Não é, não. Existia muito menos doença celíaca lá no tempo da vovó, lá atrás. Porque as pessoas comiam comida. Elas tinham base para o organismo tolerar antígenos alimentares, ambientais, agressores. Se o nosso organismo não tivesse capacidade de tolerar agressores, a gente nem estava aqui conversando. Existe essa capacidade. E a hora que essa capacidade perde, é que o processo pode, ou qualquer outro processo pode se instalar. E mesmo a doença celíaca. Eu tenho uma predisposição genética e eu tenho um fator desencadeante que é o glúten. Dependendo da minha tolerância imunológica, eu vou lidar com esse glúten a ponto de, muitas vezes, nem desenvolver a doença, mesmo tendo HLA-DQ2-DQ8 positivo. Agora, eu tenho fator genético e eu tenho alto consumo de glúten, em detrimento do que me defenderia. Por isso que eu falo que a gente se preocupa muito no diagnóstico e tratamento de doença celíaca, e hoje nós temos condições suficientes para nos preocuparmos com a prevenção, né? Principalmente porque a gente já sabe vários fatores que predispõem, desde de presença de histórico familiar, de presença de doenças autoimunes, de testes simples, como o teste de sangue que avalia a presença de HLA-DQ2-DQ8, e já tem estudos mostrando que se existe na família e se a criança tem HLA-DQ2-DQ8 positivo e não entrar o glúten até 2 anos de idade da criança, pode ser prevenida a doença, né? Então nós já temos inúmeros dados aí falando de prevenção, já se sabe por que caminho ir, né? E aí entra um pouco aquela história que a gente estava falando, né? Que negócio é esse? Desde que o mundo se come trigo. Aí, de repente, começa a vir falar que a Juliana Paz tirou o trigo e secou a barriga, que a Giovanna Antonelli emagreceu, aí começou a virar dieta de moda. Aí, quando vira dieta de moda, eu comecei a brincar e, Regina, sou mais jurássica, tá? Faz 22 anos que eu peço para tirar o glúten, tá? E o leite, a soja, por aí. Por quê? Porque a gente pesquisa, estuda. Eu trabalho com alergia alimentar. Então, eu já pesquiso isso há muitos anos, né? E aí, eu já tenho livros falando de glúten com doença crônica desde 99, 2000, mas técnicos, né? Livros dentro da área técnica, que não teve que é muito importante o que você fez, eu te parabenizo. Eu acho que a gente tem sim que passar informação, né?
E essas informações, aí a gente começa a estudar, você fala, o que acontece? Por que está aumentando? Por que não está aumentando só a doença celíaca? A doença celíaca está aumentando, mas está aumentando muito mais os processos pelos quais o glúten pode causar doença crônica não transmissível. E esse é pelo desequilíbrio alimentar. É pelo total desequilíbrio alimentar. Então a gente fala assim, vamos entender um pouquinho esse negócio. Você passa para mim, por gentileza? Olha, aí você fala assim, desde que o mundo é mundo se come trigo. Verdade. Esta tranqueira que se come hoje, com certeza não, tá? O trigo que se comia antigamente, e aí a gente começa lá atrás com o encorn ou farro, né? O encorn conhecido nos Estados Unidos, farro na Europa, é um trigo que é diploide, que não tinha glúten tóxico. Aí começou a cruzou com outras graminhas e formou o trigo tetraploide, que é hoje conhecido como kamut ou durum, né? Os dois são trigos tetraploide, que ainda não tem o glúten tóxico ou tem em quantidade muito pequena. E aí teve um terceiro cruzamento, que foi com o Tausch, né? E aí sim, aí a gente teve o trigo atual, que é o aestivum, e esse é hexaploide. Esse genoma DD que o Taishi trouxe para o último cruzamento, carrega o glúten tóxico, né? E até então, o organismo da gente tolerava. Por que ele tolerava? Porque se comia tão bem o trigo. Mas a comida era o quê? Eu brinco, falo, comida que a natureza deu, né? Então vamos lá, o próprio trigo, que era ainda muito menos tóxico, mas a gente tinha coisas do grupo do arroz, do feijão, do legume, da verdura, das proteínas, enfim, alimento, aonde o solo tinha nutriente, porque hoje, legume, verdura e fruta, principalmente em locais de alta produção, tem em torno de 40% a 50% a menos de vitamina, mineral e fitoquímico do que 40 a 50 anos atrás. Não precisamos nem ir para a era paleolítica, tá? 40 a 50 anos atrás já mostra toda essa diferença. Então, o que acontece? Como existia um equilíbrio, até para quem é mais velho, sabe que na década ainda de 50, 60, não tinha padaria, não tinha trigo. O Brasil entrou depois da década de 60. Então, o que era o café da manhã do pessoal? Batata, doce, batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, tubérculo, polenta, né? Cuscuz, certo? Essa era a comida. E fazia bolo sim, Regina, com araruta, né? Com mandioca, com milho, com fubá, com maisena. Eu tenho receitas do livro da minha mãe, que era aquele que eu brinco, fala que escrevia açúcar com 2 S's ainda, né? E tem lá receita de farinha de arroz, bolo com farinha de arroz. Então, na verdade, esses carboidratos que a natureza deu pra gente e manteve eles aí, né, adequadamente, estão aí, podem ser usados e sempre foram usados antes de entrar efetivamente o trigo no Brasil. E aí, o que começou a acontecer? Na década de 60 e 70, teve uma mudança muito grande no trigo, porque começou, os grandes produtores Estados Unidos e México tiveram uma perda muito grande. E com essa perda muito grande, começaram a ficar com medo de que ia começar a passar fome. E aí, o que aconteceu? Contrataram um pesquisador da DuPont e falaram, precisamos tomar cuidado, fazer uma variedade que não sucumbe a uma praga, a uma alteração de temperatura, e precisamos aumentar o rendimento dele. Por quê? Porque a população está crescendo em ordem geométrica e a comida em ordem aritmética. Precisamos aumentar isso. E começou o cruzamento. Cruzamento entre parentes, né? E aí, esse cruzamento foi fazendo com que, na época foi chamada de Revolução Verde, então, produziram o trigo chamado trigo anão, que resistia a pragas, que aumentou o rendimento, né? E que carregava em torno de 5% de proteína que não tinha no original. Ninguém perguntou o que isso ia fazer para o ser humano, mas essa variedade, com 5% de proteína diferente da original, tinha em torno de 14 tipos de glúten diferentes. E já carregando a maior parte do glúten tóxico. Aí sim, descobriram que o que rendia na indústria era o glúten. Ó que beleza, o pão cresce, fica bonito, né? Rende. Ok, então, vamos aumentar o glúten. E aí começa todo um trabalho, tanto é que isso é verdade, que em julho do ano passado entrou em vigor uma lei no Brasil,
né, pelo Ministério da Agricultura, que o agricultor brasileiro deveria aumentar a força de glúten do trigo produzido no Brasil. Então, assim, quanto mais força de glúten, mais rende. Então, o trigo de hoje tem 20 vezes mais glúten do que o trigo da década de 60 e 70. Junto com isso, o que a Regina falou? É de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Né? E muita gente ainda acha que jantar pesa. Vou comer um lanchinho. Eu vou comer um pão integral light com queijo cottage e peito de peru light. E vocês vão ver que eu trouxe um dado da indústria alimentícia falando dos aditivos químicos que mais causam reação adversa ao organismo, inclusive podendo induzir a quebra de tolerância, até para desenvolver uma doença celíaca. E se a gente pega o peito de peru light, ele tem 4 substâncias colocadas como as que mais causam reação adversa ao organismo. Né? E a proteína de leite de vaca, um dos alimentos mais inflamatórios para o nosso organismo. Aí você pega o pão integral light, mas é pão integral. Pois é, meninas, mas não rende. O pão integral não rende. Então, o que tem que fazer? Colocar um produto chamado glúten vital, porque ele aumenta o rendimento do pão integral, onde é acrescido algumas coisas. Então, você vai comer um pão integral que é saudável e vai aumentar mais de 10 vezes o glúten presente nele. E aí, o que a gente está percebendo? É esse desequilíbrio. Quer dizer, é um trigo que não era o original, não é a natureza que deu esse trigo, né? E com alto consumo, mas só isso? Não, em detrimento do que defende, em detrimento do que faz a gente funcionar. Então, eu tenho um desequilíbrio aonde eu quebro a tolerância do organismo a antígenos alimentares, ambientais. E aí, o que até então o organismo podia dominar e segurar, se instala. Então, assim, isso aqui eu coloquei um pouquinho de um quadro geral, para a gente entender que, bom, a primeira coisa, nós somos feitos do que a gente põe dentro da gente. A única coisa que forma a gente é célula, e a única coisa que forma a célula é nutriente. Então, quem executa a função física, mental, emocional, quem forma hormônio, enzima, neurotransmissor, célula de defesa, é nutriente. Então, o que acontece, o que um alimento, que para algum, vamos falar assim, o que o organismo entende? O organismo entende o que é nutriente, ele não entende o que é alimento. Por isso, nós temos um tubo digestivo enorme para o organismo processar, digerir e liberar nutriente para ser absorvido, formar célula e funcionar a gente. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tenho algum transtorno nesse processo, ou eu estou me alimentando e não estou consumindo fontes básicas de nutrientes. Então eu posso fazer isso? Infelizmente, hoje em dia é o que a gente mais faz. Né? Muito difícil ter carência de carboidrato, gordura e proteína. Muito difícil. Porque a maior parte dos alimentos industrializados, carboidrato, gordura e proteína vai ter. E muito fácil ter carência de vitamina, mineral e ômega 3. Tá? E aí a gente pode ter carências nutricionais porque não ingere a fonte, ou porque ingere, mas está com transtornos de digestão e absorção, ou porque não está, a necessidade é muito alta e o que eu consumo não dá conta do recado, por exemplo, num momento maior de estresse, e não tem quase ninguém estressado, né? Ou porque eu estou consumindo alguma coisa que pode estar mandando o nutriente embora. Então é muito fácil a gente se alimentar e não se nutrir. Fora isso, se eu ainda comer um alimento que a proteína dele é de difícil digestão ou de não digestão, o que acontece? No final da digestão, eu não consigo quebrar o alimento até o final, tem uma proteína mal digerida que naturalmente o organismo deveria mandar embora. Acabou. Já defendeu. Né? O intestino é aquele órgão que fala, nutriente entra, tranqueira não. E uma proteína mal digerida é uma tranqueira. Então ela deveria ser mandada embora. Mas se eu tiver fatores que me abrem buraquinho na parede intestinal, que eu coloquei aqui para vocês quais que são, já, o que acontece? Aquela proteína mal digerida que deveria ser mandada embora pode entrar. E quando ela entra, ela pode desencadear reação por inúmeros mecanismos. Tá? É a partir daí que uma proteína mal digerida pode desencadear problema. Só porque consumiu, ou normalmente porque consumiu com frequência. Em detrimento do que protegeria, do que manteria aquela parede íntegra para não deixar passar a porcaria para dentro do organismo. Então, na hora que a gente fala assim, o que é uma reação adversa ao alimento? É qualquer reação que o organismo pode ter contra um alimento que naturalmente não deveria ser agressor. Então, é uma reação adversa a uma coisa que, na verdade, deveria ser o que te forma e te faz funcionar, te nutre.
Ok. Essas reações adversas, elas podem ser não mediadas pelo sistema imunológico, que são chamadas de intolerâncias. Uma intolerância à lactose não é e nunca foi uma alergia à lactose. Uma intolerância não tem mediação imunológica. Simplesmente não quebra a lactose, fermenta, forma gases, estufa e encaixa. Acabou. Quem causa rinite, sinusite, bronquite, amidalite, dermatite, resistência à insulina é proteína de leite de vaca. Porque essa sim é absorvida e faz o sistema imunológico começar a tentar combater ela. É aí que vem o problema. Tá? Então, a intolerância à lactose não é processo alérgico, é intolerância. Agora, as reações que recebem intermediação do sistema imunológico, e o que é isso? É o organismo tentando defender a gente contra aquela substância. Só que quando ele faz isso, ele gera outras substâncias que causam sintomas. Então, por exemplo, a gente pode ter uma alergia mediada por IgE, mediada por anticorpo IgE, mediada por anticorpo IgG, mediada por célula T citotóxica ou outros processos. E eu vou mostrar para vocês, como a gente tem muito pouco tempo, eu vou mostrar diretamente no glúten como isso pode acontecer, tá bom? Eu só coloquei ali para vocês terem uma ideia que é assim, para mim desenvolver qualquer reação a qualquer alimento ou outro agressor, eu preciso, em primeiro lugar, ter predisposição genética. A predisposição genética não é uma obrigação, né? É por isso que o pessoal já fala, é predisposição. E aí você fala, quem é que determina que essa predisposição genética se manifeste ou não? O meio. 75, 80% da expressão do gene depende do meio. Então, eu posso ter, inclusive, lá um HLA DQ2, DQ8 positivo para desenvolver a doença celíaca. Mas eu descobri isso lá atrás e já, tirei o glúten. Ou não deixei ele ser consumido com frequência, equilibrei a alimentação, mantive uma tolerância, um organismo saudável, eu posso passar uma vida inteira e não desenvolver uma doença celíaca. Né? Ou o exemplo que eu estou dando porque que vocês mais conhecem, mas qualquer outro tipo de doença. Então, a predisposição genética existe, mas ela se manifesta ou não dependendo do meio que a pessoa vive, né? Do equilíbrio. O tipo de antígeno, a dose ou porta de entrada, macromoléculas alimentares tendem a desencadear determinados tipos de reação, inalantes, que a gente respira ou que vão rápido para o sangue, tendem a desencadear outro tipo de reação. Né? Então, dependendo do tipo de antígeno, é o tipo de reação que o organismo pode ter. A competência do sistema imunológico e a integridade dos nossos órgãos, física e funcional. Ok. Competência do sistema imune. Quem forma o sistema imunológico? Eu costumo brincar com o paciente e falar luz, brisa ou nutriente. Né? Quem forma células de defesa? Quem mantém uma integridade da parede intestinal para não deixar a porcaria entrar para dentro do organismo e aumentar a absorção de nutriente? Nutriente. Então, se eu tiver desequilíbrio nutricional, eu não vou ter competência do sistema imune, eu não vou ter capacidade de manter íntegra uma parede intestinal, uma produção de suco digestivo, uma capacidade de eliminar toxinas. Então, eu estou mais sujeito a desenvolver problema, né? Então, o equilíbrio nutricional determina um pouquinho tudo isso. E aí, vamos ver um pouquinho isso, pensando diretamente no glúten. Pode passar, põe todas para mim. Isso. Então, não mediadas pelo sistema imunológico. Formação de exorfinas. Alguém já ouviu falar nisso? O que é essa encrenca? Né? O que acontece? O glúten, assim como a caseína, tem várias sequências proteicas que o organismo não consegue quebrar. O organismo entende o que é um aminoácido, 2 aminoácidos ou 3 aminoácidos. E uma proteína é um monte de aminoácidos. Então o organismo tem que quebrar, até deixar em 1, 2 ou 3. Aí o organismo entende isso como nutriente. Se for uma quantidade maior, ele olha para a cara daquilo e fala, não te conheço, meu bem, é agressor. Alguma reação ele vai ter se isso... Primeiro ele não deixa nem entrar, ele tenta mandar embora. Mas se entrar, ele vai reagir. Qual é o tipo de reação? Aí depende do sistema imunológico. Porém, existem determinadas sequências proteicas, como uma presente no glúten, que é uma sequência proteica de 7 aminoácidos, e uma presente no leite, na caseína, também de 7 aminoácidos, muito parecidas. Elas mudam um aminoácido ou outro, são extremamente parecidas. E altamente parecidas com as nossas endorfinas, serotoninas naturais.
Então, o que elas podem fazer quando a gente absorve essa sequência mal digerida? Elas vão lá no receptor, no sistema nervoso central, ocupa o centro, modifica reação. O que pode dar? No momento inicial, euforia, agitação, prazer. E no momento posterior, depressão, embotamento, letargia. Aí a pessoa não está se sentindo bem, ela faz o quê? Corre atrás dela de novo. Eu preciso me sentir bem de novo. Por isso que elas são chamadas de morfina-like. E recebem o nome de gluteomorfina ou gliadomorfina. E no caso do leite, de caseomorfina. E é por isso que vocês veem também inúmeros estudos fazendo a retirada de glúten e caseína do autista e ele voltando a se comunicar e a se desenvolver. É em função delas alterarem o sistema nervoso central. Porém, não tem intermediação do sistema imunológico. Tá? Por isso que são chamadas intolerâncias, vamos falar assim. Tá? E desequilíbrio nutricional por quê? Porque quando você consome uma proteína, ela foi mal digerida e o organismo absorveu, se a reação for por IgG, libera histamina em quantidade pequena. Histamina em quantidade pequena é relaxante cerebral. Então eu comi o alimento, não quebrei até o final, vai me arrumar uma baita encrenca no organismo e eu adoro. Qual é a primeira relação que ele me dá? Prazer, conforto e relaxamento. Eu não tenho a menor ideia que ele está me causando problema. E o próprio organismo consegue dar um jeitinho e tolerar aquele negócio. Só que acontece que eu comi, adorei, me senti super bem. Não percebi em nenhum momento que ele me fizesse mal. Eu vou parar de comer? Não, né? Muitas vezes ainda vou comer no lugar de outra coisa. Porque a hora que eu como eu me sinto super bem. O que vai acontecendo? Eu brinco, eu falo, o potinho vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo. Quando chegar aqui, transborda o potinho. Quando transborda o potinho, começa a dar um sintoma atrás do outro. Para algumas pessoas, rinite, para outras sinusite, para outras amidalite. E aí vai começando a dar processo inflamatório. Processo inflamatório crônico de baixa intensidade. Ok. E eu vou ligar o nome à pessoa? Depois de tanto tempo que eu comi aquele alimento, eu vou achar que é ele que está me causando esses processos inflamatórios? Jamais. Por isso essas hipersensibilidades são chamadas de tardias, escondidas ou irreconhecidas. E são as do tipo mediada por IgG, IgM, chamada resposta tardia, inflamatória. Essas são, eu brinco e falo que se a alergia imediata, mediada por IgE, é 1 a 2% dos casos das alergias, as mediadas por IgG são 98 a 99% dos casos. Por quê? Porque entra aquele processo. O organismo não sabe o que é proteína mal digerida, ele sabe o que é nutriente. Se essa proteína mal digerida passar para dentro do organismo, o organismo olha para a cara dela, não te conheço, meu bem, produz substância pró-inflamatória para combater, entre elas a histamina. Só que essa proteína mal digerida entrou e circulou. Ela forma um imunocomplexo e circula. Ela pode se instalar em qualquer local. E a hora que ela se instala, as substâncias que vêm atrás vão atrás e vão combater. E no local pode gerar um processo inflamatório. Que se for uma vez, o próprio organismo dá conta de eliminar. E se for frequente? Todo dia, várias vezes ao dia, em detrimento de alimentos que vão te dar nutriente anti-inflamatório, antialérgico, antioxidante, desintoxicante. O que eu vou fazendo? Eu vou enchendo o potinho e tirando defesa. Certo? Pois é. Se isso for frequente acontecer aqui, vai ser rinite. Mas se for aqui sinusite, se for aqui otite. Mas pode ser também amidalite, laringite, faringite, bronquite, esofagite de refluxo, gastrite, duodenite, colite, ou cistite ou celulite, ou tiroidite, labirintite, artrite, dermatite, né? Ou gordurite. Fujam dos ites. Aí o que acontece? Por que a gordura é chamada doença inflamatória? Porque essas substâncias chamadas pró-inflamatórias liberadas para combater uma proteína mal digerida pode ocupar o lugar da insulina na célula e causar resistência celular à insulina. Com isso pode levar a engordar? Pode, mas também pode levar a parte hormonal, levar ao ovário policístico, mioma, etc. Por quê? Por resistência celular à insulina. Mas resistência celular à insulina é um processo inflamatório. E o que causa isso é principalmente proteína mal digerida. Então pode ser a do leite? Pode ser a da soja? Pode ser a do trigo? Pode. E se essa pessoa que tem resistência à insulina tiver tendência a engordar, ela pode engordar. Mas se ela tiver resistência à insulina e não tiver tendência a engordar, ela vai ser chamada ainda muitas vezes de magro de ruindade. Mas pode desenvolver hipertensão, colesterol alterado, triglicéridos, ovário policístico, gordura no fígado e não aumentar 1 grama de peso. Por isso que muitas vezes, Regina, o pessoal questiona.
Porque eles falam, eu tirei o glúten e não emagreci. Foi porque para você a causa não era o glúten. Tá? E para outras pessoas que não têm tendência a engordar, ele pode estar causando inúmeros outros sintomas. Inclusive já tem comprovação científica da relação de glúten com autismo, com TDAH, esquizofrenia, tá? E várias outras doenças neurocomportamentais. E que não são necessariamente pelo mecanismo da doença celíaca. O mais comum é o mecanismo tardio, que é o que mais tem relação com problemas alimentares. Tá? A alergia imediata, que é aquela que vocês ouvem assim, comi camarão, deu edema de glote, né? Essa é mediada por IgE. E essa é 1 a 2% dos casos de alergia alimentar. E realmente o glúten ou o trigo pode causar uma alergia imediata. Também pode causar uma alergia tardia. Pode causar doença celíaca. Pode causar reação de citotoxicidade, que é um outro tipo de reação que ele pode desencadeando processo inflamatório. E pode causar uma coisa chamada mimetismo celular ou molecular. O que é isso? Quando a gente absorve uma proteína mal digerida e o organismo produz anticorpo para combater essa proteína, ele pode confundir a sequência proteica dela com sequência proteica dos nossos tecidos. E começar a combater o tecido do organismo como se estivesse combatendo essa proteína mal digerida. Tanto a gliadina tem várias sequências proteicas que o organismo não digere, então uma proteína mal digerida, seja lá qual for, pode desencadear essa reação, como a gliadina, ela tem sequências proteicas que fazem aumentar a expressão de uma proteína chamada zonulina na parede do intestino. Essa proteína chamada zonulina, que foi inclusive o prêmio Nobel desse ano, quem descobriu essa proteína, que foi o Dr. prêmio Linus Pauling. Tá? O que ela faz? Ela abre buraco na parede do intestino. Ela quebra a junção. As células do intestino, elas têm que ser bem apertadinhas para não deixar passar porcaria para dentro do organismo. E a zonulina vai lá e quebra a junção. Então, permite que proteínas do próprio glúten mal digerida passem, mas também permite que passe outros antígenos alimentares, microbianos, toxinas. Quando começa a passar coisa que não deve para dentro do organismo, o organismo enlouquece e tenta combater. Só que nesse processo pode desequilibrar o sistema imune e ele confundir a sequência proteica de um agressor com a do nosso tecido e começar a vir atacar tecido mole, artrite reumatoide, tireoide, tireoidite de Hashimoto, pele, psoríase, doença de Crohn, vitiligo, lúpus, esclerose múltipla, aí pode desenvolver doença autoimune. Qual é o protocolo do Ministério da Saúde? Tem doença autoimune? Pesquise doença celíaca, seja ela qual for, inclusive principalmente a diabetes tipo 1. Tem doença celíaca? Pesquise outras doenças autoimunes. Isso é protocolo, de tanto que já se comprovou a relação de mimetismo molecular ou celular no desencadeamento de doenças autoimunes. Tá? Então, na verdade, quando a gente pensa no glúten ou em qualquer outra proteína mal digerida, mas eu estou especificando aqui o glúten, a partir do momento que eu tenho uma proteína mal digerida, alto consumo dela e baixo consumo de nutrientes, eu estou sujeito a desenvolver qualquer tipo de doença crônica não transmissível, física, mental ou emocional. Tá? Pode passar para mim, por favor. Então, olha só, quando você fala doença inflamatória crônica de baixa intensidade, as doenças inflamatórias crônicas são a base de todas as doenças. A inflamação, é a base de praticamente todas as doenças crônicas não transmissíveis, tá? E a inflamação, olha aí, resposta do organismo contra desafios antigênicos, ou seja, entrou coisa lá que ele não sabe o que é, pode ser antígeno alimentar, ambiental, microbiano, né? Ou por invasão a agentes infecciosos, resposta a dano físico, químico e traumático. Essencialmente, a inflamação pode ser classificada em 2 tipos básicos, causado por agente não específico, reação inflamatória imunomediada. Se eu fico pondo proteína mal digerida dentro do organismo, o sistema imunológico vai lá, tenta combater e a gente vai sofrer a consequência. E as reações imunomediadas estão intimamente associadas com iniciação e manutenção de inflamação crônica, tá? Pode passar. Aí pode passar para mim, por favor, isso é muito técnico. Então, os principais alérgenos alimentares são aqueles alimentos que contêm proteína que naturalmente são de difícil digestão.
certo? Ah, o leite de vaca tem proteína de difícil digestão. Não, meu amor, ele tem proteínas de não digestão. Beta-lactoglobulina nenhum ser humano digere. Você tolera? Tolera. Dependendo da quantidade, do equilíbrio, você tolera. Digere? De jeito nenhum. Tá? Proteína da soja, dificílima digestão. Qualquer sociedade de pediatria do mundo, inclusive a brasileira, está escrito que não deve entrar com soja para a criança até o 2º ano de vida. Proteína de difícil digestão, altos fatores antinutricionais, inibe captação de iodo da tireoide, né? Além de, para homem em alto consumo, poder abaixar a testosterona. Então você fala, é alimento? Alimento para quem? Quem vê cultura de soja vê que muitas vezes não tem nem passarinho, tá? Então, na verdade, por que o oriental usa soja há 5.000 anos com benefício? Porque é coagulado ou fermentado. Quando coagula ou fermentada, tira fatores antinutricionais, faz parcial digestão da proteína e o organismo passa a utilizar aquilo como alimento. Tá? Então, na verdade, ela é considerada um dos alimentos de maior potencial alergênico que tem. Amendoim, trigo, ou seja, principalmente pela presença do glúten no trigo, mas também outras proteínas do trigo. O ovo, principalmente a clara de ovo, peixes e frutos do mar e mais alguns alimentos que a gente não vai entrar em detalhe. E a permeabilidade do intestino, ela seleciona a entrada do nutriente e não nutriente no organismo. Por favor, Fernanda. Então, alguns fatores, e aí vocês vão entender por que hoje as pessoas estão com tanto problema. Porque tem alguns fatores que naturalmente fazem a gente perder essa capacidade de selecionar o que entra e o que não entra no organismo. Então, vamos lá. Fatores que podem levar à alteração da integridade da parede e promover desequilíbrio na flora intestinal. A flora, a microbiota saudável, hoje, é considerado o principal fator que faz a gente tolerar antígenos alimentares, ambientais e, principalmente, é através das bactérias saudáveis que a gente produz células que toleram antígenos e evitam autoanticorpos. Por isso a importância, você fala assim, eu vou tirar o glúten e vou tratar o celíaco. Não, meu amor, não vai não. Você vai tirar o principal causa do problema. Mas se você só vai tratar se resgatar a tolerância imunológica. Senão vai ficar tendo sintoma crônico. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, tem que resgatar. E como que a gente avalia isso? Simples, olha aí. Tem baixa ingestão de legume, verdura, fruta e cereal integral? Tem consumo regular de carboidrato refinado e substância química? De fatores antinutricionais, como excesso de cafeína, álcool ou açúcar? Tem deficiência de enzima digestiva, como, por exemplo, lactase? Qual é a presença regular de alergênios alimentares dentro de uma individualidade? Tem infestação ou infecção por parasita, bactéria, vírus e fungos? Fica longos períodos sem comer e não consegue recuperar? O intestino se renova com uma velocidade tão alta dentro da gente que mesmo ele tendo de 8 a 11 metros, ele pode se renovar em 4 a 6 dias. Só que essa renovação celular é bancada por nutriente e energia regular. Quando a gente fica mais de 3 horas sem comer, vai abrindo buraquinho na parede do intestino. Né? Fora o cérebro, né? Que também precisa de energia regular. Existe alta quantidade de espécies reativas de oxigênio, carências de nutrientes. Existe um alto consumo de drogas, como anti-inflamatórios não esteroidais, corticosteroides, anticoncepcional, antibiótico, laxante, antiácido e quimioterápico, que acabam com a microbiota saudável e com a nossa capacidade de tolerar antígeno. Tá? E quando é necessário, ninguém está falando que não pode tomar. Mas, se está tomando com muita frequência, tem coisa errada. Está controlando o sintoma, não está mudando causa. Né? E aí nunca vai sair do quadro, vira um círculo vicioso. Estresse, presença de xenobiótico, hipersensibilidade ao glúten, lembrando da ação da zonulina, que independente se tem doença celíaca ou não tem doença celíaca, o glúten aumenta a expressão da zonulina, que abre buraco na parede intestinal. Tá? E decréscimo de função imune, por favor, Fernanda. Agora eu vou dar uma corridinha. Círculo vicioso, né? Esse processo de má digestão e absorção leva à carência de nutriente para formar o próximo ácido clorídrico, enzima digestiva, hormônios, dá suporte imunológico, formar neurotransmissor. Assim como leva à carência de nutrientes, quem que executam naturalmente dentro da gente ação anti-inflamatória, antialérgica, antioxidante, antihistamínica, desintoxicante? Remédio ou nutriente? Nutriente. A natureza fez a gente assim. Então, se eu começar a ter carência desses nutrientes, eu não consigo bancar esse processo. Aí entra no ciclo vicioso e está sempre com doença crônica. Faz favor, Fernanda. E aí, ó, isso aqui eu já falei. A gente precisa de no mínimo 44 nutrientes para formar uma célula. Pode passar para mim rapidinho. A célula é formada só de nutriente, pode passar.
E a gente é formado de 100 trilhões de células. Só que a gente renova 50 milhões de células todos os dias. A partir do nutriente que chega no sangue, não é do que eu ingeri, é do que eu absorvi. E esse processo faz com que a gente possa reverter qualquer processo. Né? Aquela história de que a gente pode ir mudando o que a gente é a partir da matéria-prima que a gente vai renovando. E o cérebro também é feito de nutriente. Né? 60% de gordura, neurotransmissores, hormônios, tudo que regula e forma a função cerebral, quem forma é nutriente. E o pico do desenvolvimento se dá do 3º trimestre da gravidez até 1 ano e meio de vida da criança. Com a criança com mamadeira de Coca-Cola, tomando iogurte, danoninho, tá? E de vez em quando até uma fruta. Menina, ó, tem estudos mostrando que crianças até 3 meses de idade consomem em média 67% de alimentos industrializados, já aos 3 meses de idade. Tá? E o pessoal adora catar a bolachinha e enfiar na mão da criança. Né? Olha que bonitinha como ela segura e come direitinho aquela bolachinha com bastante trigo, bastante glúten, gordura hidrogenada, açúcar, leite. E a gente vai saber se essa criança tiver uma predisposição, você abriu a guarda dela para ela desenvolver qualquer coisa. Estudos do IBGE mostram que de 74 para 2003, aumentou 400% o consumo de refrigerante, biscoito, embutido, 82% do consumo de refeição pronta no valor energético total. O pessoal deixou de cozinhar, não sabe cozinhar mais, tá? Então, quanto paciente eu chego que eu tenho que parar e ensinar a cozinhar, tá? 100% no aumento no valor energético do total do queijo, e a gente precisa 10 litros de leite para fazer 1 de queijo. E o pessoal deixa de comer fruta para tomar iogurte ou comer queijo. Proteína de altíssimo processo inflamatório. Potencial inflamatório. Tá? Quando? Quando em alto consumo. De novo, não é a presença, é o desequilíbrio? Sempre. Tá? E ao mesmo tempo, os estudos mostraram uma baixa no consumo de arroz, feijão, batata, peixe, ovo e a Organização Mundial da Saúde fala que a gente deve comer um mínimo de 400 gramas por dia de legume, verdura e fruta para prevenir doenças crônicas não transmissíveis, certo? O IBGE mostrou já em 2003 que nós consumíamos 1/3 do mínimo preconizado pela Organização Mundial da Saúde. E aí saiu um outro estudo de 2003 para 2009. E o que era ruim ficou pior. Pode passar. Aí, ó. Mais consumo ainda de refrigerantes, biscoitos, embutidos, carnes. Aumentou em 6 anos 258% o consumo de fermentados, né? Com o intuito muitas vezes até do pessoal de falar, vou melhorar o intestino, etc. E toma alimento industrializado, né? Com açúcar e aditivo químico. Ó, na Inglaterra já é proibido aditivo químico pela comprovação da relação de aditivo químico com distúrbio neurocomportamental, tá? E aí a gente sabe que empresas no Brasil produzem para eles sem aditivo e os mesmos produtos para nós com aditivo, tá? Porque aqui não tem nenhuma exigência quanto a esse processo. E o que já era ruim, né? Se a gente consumia 1/3 do mínimo necessário, abaixou mais ainda esse consumo. Pode passar o próximo, Fernando, por favor. E alimentos que contêm aditivos mais relacionados a reações adversas, relatados pela Associação Brasileira de Indústria Alimentícia. Olha que triste, tá? Quem são as substâncias que mais causam reação adversa? Corantes, sulfitos, glutamato monossódico e antioxidante tipo BHT. E quando a gente vê esses produtos, nós vamos pensar o seguinte: hoje, a maior parte da população consome alimento industrializado. Alimento industrializado, mais de 90% são trigo, leite e soja, com aditivos químicos. Por que as doenças crônicas estão aumentando? Que coincidência, né? Aí a gente vai começando a ver que não são coincidências. Manda ver, Fernando. Então isso aqui, ó, é só atualmente a qualidade comercial do trigo é determinada pela sua força de glúten. Isso daí foi fontes da Embrapa, tá? Determinada, que consiste na maior quantidade da proteína. Atualmente, 86% do trigo é destinado à indústria de panificação, massas e biscoitos. Somente 50% é produzido no Brasil. E agora, com uma lei em vigor, obrigando o agricultor brasileiro a aumentar a força de glúten, né? E o aprimoramento genético das culturas permitiu um aumento de 20 vezes no teor do glúten nos últimos 40 anos. Se na década de 70 o consumo era em média de 30 quilos por pessoa por ano de trigo, hoje a média é de 60 quilos
por pessoa por ano. Em 2011, a média mundial 80 quilos. No Brasil, nós temos estados de sul, e aqui o sul é campeão. O pão francês é mais consumido do que o arroz. Tá? Então, nós temos hoje o maior consumo de trigo do que arroz. E a Regina está certíssima. Infelizmente, quando a gente fala cuidado com o glúten, ele é uma das coisas que mais causa doença crônica não transmissível em alta quantidade, em presença. A gente ouve pessoas falarem, não pode ficar sem carboidrato. Meu Deus, a natureza não é limitada. A natureza é linda. Nós temos inúmeros carboidratos de qualidade nutricional que dá de 10 no trigo de hoje, no trigo atual, e que a gente pode estar comendo e fazendo esse organismo funcionar. Passa a próxima, por favor. Ó, tá aqui. Quando você tira o farelo e o germe do trigo, porque hoje a maior parte é trigo refinado, você tirou o farelo e o germe, você tirou o que tinha vitamina, mineral, ômega, fibra, os nutrientes você tirou. O que sobra? Sobra o endosperma. O endosperma, 65 a 75% é amido. Qual? Amilopectina. A amilopectina tem índice glicêmico maior do que o açúcar. É a base do livro do Dr. William Davis, Barriga de Trigo, mostrando o altíssimo índice glicêmico do amido do trigo, tá? E o resto que sobra é 10 a 15%, 80 a 90% é glúten. Do glúten, nós temos várias porções, e aqui já foi definida, foi a gliadina. Pode passar para mim, por favor. Ó, essa é a gliadina, tá bom? Ela tem 277 aminoácidos. O que acontece? Cada sequenciazinha que vocês veem colorida são sequências onde as enzimas humanas não quebram. Provado e comprovado. Então ela não é de difícil digestão? Não, meu amor. Ela é de não digestão. E esses peptídeos tóxicos, esses em azul, são os que aumentam a expressão da zonulina e abrem buraco na parede intestinal. Aquele vermelhinho chamado 33-mer é um dos que mais causam o processo da doença celíaca. Outros aumentam infiltrado linfocitário, outros fazem mimetismo molecular. Cada um deles já foram definidos e identificados onde eles podem causar problemas. Tá? Pode passar. Então, a cadeia de aminoácidos que forma a gliadina, ela contém vários epítetos tóxicos que podem ativar a imunidade inata e adaptativa e causar disfunção de barreira intestinal, desencadeando várias manifestações clínicas, mediadas por diversos mecanismos, como eu mostrei para vocês. Quem determina qual é o processo que eu vou ter? A predisposição genética. A partir do momento que eu quebrei todas as tolerâncias do organismo, dependendo da predisposição genética, eu vou ter uma doença celíaca, uma alergia imediata, uma alergia tardia, um mimetismo, depende da individualidade. Sabemos que o problema do glúten, além da gliadina, está principalmente nesses pequenos aminoácidos que não podem ser digeridos, provocando reação em cadeia, gerando um círculo vicioso de efeitos, sendo que cada peptídeo causa um problema que vai aumentar a toxicidade do outro. E esse processo associado com predisposição genética e principalmente desequilíbrio nutricional, porque aí eu perdi a defesa. Pode desencadear inúmeros sintomas físicos, mentais e emocionais em magnitudes diferenciadas, mediados tanto por mecanismos imunológicos quanto não imunológicos. Muito ainda há de ser esclarecido sobre a ação desses peptídeos, porque está tudo sendo mais entendido agora. Mas o que já se sabe é suficiente para a gente rever todos os conceitos que existiam até então, né? Além da ação de outros tipos de gliadina e glutenina. Dependemos de mais estudos a serem feitos ou divulgados para entender esses e outros processos imunológicos que o trigo moderno tem desencadeado no organismo. Essas respostas nos ajudarão a esclarecer o que já é observado na prática clínica. Está aqui a Regina, ela deu depoimento para vocês, tá bom? Foi comprovado aonde? Na prática clínica. Você tinha algum conhecimento técnico disso, Regina? Você observou em você, não foi? Mais uma vez, a clínica é soberana. São fatos incontestáveis. Por que as pessoas começaram a tirar glúten e começaram a se sentir melhor? E aí eles falavam assim, é uma dieta de moda? Pode ser que eu não emagreci, mas eu estou tão bem. Minha energia melhorou, minha cabeça está funcionando melhor, eu durmo melhor. Eu não tenho dores, eu estava com dores, as dores sumiram. O que está acontecendo? E aí a pessoa fica louca, porque ela não sabe o que está acontecendo. Eu não sou celíaca, né? Pode passar. E aí, a gente percebe que esse iceberg celíaco, que foi mostrado pela Helenise, é porque hoje já é comprovado que a maior parte das doenças celíacas, né, existentes hoje não são clássicas. Então, enquanto você não tem aquele processo clássico da diarreia, da desnutrição,
muitas vezes passa batido. E é aquele profissional, como também a Regina colocou, que ele vai estar uma hora no hematologista, outra hora no ginecologista, outra hora no dermatologista, outra hora no neurologista, outra hora no psiquiatra, né? E cada um vê o seu lado. Ninguém soma o processo e fala, peraí, tá bom? Esse negócio aqui tá vindo de uma coisa só, tá? E isso não é feito porque a maior parte hoje não tem a doença celíaca clássica, tá? E existe uma dificuldade tremenda de diagnosticar. E resumindo, quando a gente tem um desequilíbrio alimentar, posso comprometer a eficiência da digestão, levar desequilíbrio da flora intestinal, alterar a capacidade do intestino falar nutriente entra, tranqueira não, causar inflamação local no intestino com processos da doença celíaca ou não. O processo inflamatório local pode não ser o da doença celíaca, mas suficiente para comprometer a absorção de vitamina e mineral, não de macronutriente, mas de vitamina e mineral. E, por isso, né, relacionado à má absorção. Isso tudo leva a um estresse do sistema imunológico e uma dificuldade do organismo eliminar a toxina, porque está entrando muita coisa e não está entrando o nutriente que faz ele conseguir eliminar a toxina. Esses fatores associados podem levar à inflamação sistêmica, estresse oxidativo, desequilíbrio imunológico, alterações metabólicas, aí entra a resistência à insulina, que pode levar a uma obesidade, ou não, né? Pode levar a uma infertilidade, pode levar a uma síndrome do ovário policístico, mas a pessoa não tem tendência a engordar. Então ela tem outros sintomas da resistência à insulina. E uma disfunção mitocondrial, por favor. E aí, a partir daí, vai de um por um para mim. Olha aí. Eu posso ter sintoma no sistema digestório. Primeira coisa que eu coloquei aí, Regina, só para te contemplar, tá bom? Adicção por trigo, tá? É um vício, tá bom? Síndrome do intestino irritável, constipação, diarreia, falta de apetite, má digestão, aumento de formação de gases, distúrbio abdominal, refluxo gastroesofágico, anemia por deficiência de ferro e não responde à suplementação do ferro, náusea, vômito, azia, boca ou garganta seca, coceira na garganta, pigarro, né? Acho que passou um, né? Isso. Sistema nervoso, tá? Não vou ler um por um, gente, porque é muita coisa, tá? Pode passar. Doenças autoimunes, sistêmico, pode passar. Dores articulares, dores musculares, retenção de líquido, síndrome gripal, olheira. Sabe aquela bochechinha vermelha? Que o pessoal olha e fala assim, que saudável. A gente olha e fala, que alérgico, tá? É clássico de processozinho alérgico, tá bom? Pernas irrequietas, né? Aquelas pernas irrequietas que o pessoal fala, síndrome da perna irrequieta. Ou aquela criança que não dorme à noite porque não sabe o que fazer com a perna, né? Ainda vai muitas vezes no pediatra e fala, é dor do crescimento, tá? Esses sintomas é aquele que você fala assim, tira o glúten, tá? Vá para o lugar em 2 tempos, tá bom? Pode passar, por favor. Síndrome, distúrbios endócrinos, né? Pode passar. Geniturinário, pode passar. Sistema respiratório, né? As ites recorrentes e dermatológicos. Pode passar, por favor, mais uma. Pode passar. Isso. Então, o comportamento alimentar adequado, ele pode promover um equilíbrio nutricional que pode determinar uma tolerância imunológica, tanto alimentar como ambiental. E é muito importante mesmo quando se faz um diagnóstico de doença celíaca, ir atrás e resgatar essa tolerância imunológica. Porque senão pode sair do quadro clássico, mas pode ficar desenvolvendo outras doenças crônicas, né? E a gente sabe que a população brasileira, 40% a 50% pode ser positiva para HLA, DQ2 e DQ8. E que 1 a 2% é diagnosticado como doença celíaca. Ah, então pode ter HLA, DQ2 e DQ8 e não ter doença celíaca? Pode. Agora, já que tem HLA, DQ2 e DQ8, o processo está pronto para desenvolver a doença celíaca. Então, ele é muito mais um preditor negativo do que positivo. Fez o teste, deu negativo, esqueça a doença celíaca. Eu vou me preocupar com todos os outros mecanismos, mas eu não vou lembrar. Agora, deu positivo, mas não tem positividade para a doença celíaca, muitas vezes a gente ouve assim, então volta daqui a 2 anos e vamos ver se agora você já tem. É isso? Ou se já tem a predisposição genética, já sabe que o negócio pode desenvolver, o que a gente vai fazer? Equilibrar o hábito alimentar. Não é não consumir o glúten, mas com não consumir todo dia, toda hora, o tempo todo. Começar a trabalhar por melhorar a tolerância imunológica para tentar prevenir doenças, não é isso? Tá? Pode passar mais uma, por favor. Tá?
Pode passar. Então, só para finalizar, olha, em março de 2013, o Instituto de Pesquisa de Mercado NDP Group divulgou uma pesquisa sobre hábitos de consumo da população americana, onde em 2012, 29% da população americana estava tentando diminuir ou eliminar glúten da sua dieta. Mesmo não sendo celíacos, mais de um quarto da população americana, um número maior do que qualquer outra dieta de moda teve de adesão. Tá? Mais de um quarto da população americana está ciente de que a eliminação de glúten pode trazer benefícios expressivos à sua saúde. E muitas vezes não é a eliminação. O que se busca é a diminuição de consumo. Né? Por isso que está se buscando muito nos Estados Unidos e na Europa as fontes antigas de trigo. Farro, Kamut, Acorn, está se buscando muito isso. Muitas pesquisas, inclusive, para voltar à cultura antiga. Porque com farro e Acorn já fizeram, eu estou concluindo, tá? Já fizeram pesquisas e até os celíacos aceitaram. Então, mais pesquisas vão ser importantes aí. Mas isso já é uma coisa que está sendo feita no mundo todo, tá? O mercado de produtos sem glúten nos Estados Unidos cresceu 140% em 2 anos e projeta para 2017 um aumento de mais de 230% de vendas. E quem já vivencia isso há mais tempo aqui no Brasil sabe o quanto isso mudou também. Como esse mercado mudou, está aumentando e não é por acaso. Os analistas de mercado já descartaram o modismo desta dieta e já promoveram uma tendência de consumo, tá? Pelos atuais conhecimentos. Bom, gente, tentei passar um curto período de alguma coisa, estou à disposição aqui para perguntas, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, então, Denise. Vamos dar continuidade com o Márcio, então, Figueiredo. Ele vai falar sobre o glúten em cosméticos, uma abordagem sistêmica. Ele é biólogo, especialista em cosmetologia clínica e pesquisador e formulador da indústria de cosméticos Biozen.